Boa noite, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Eu acredito que vocês ficaram impactados, com a apresentação das crianças, e acredito que podem louvar muito mais do que isso. Ou como eu disse para os meninos ali, falei, olha aqui, vem cá na janela, vê? Vamos apreciar, vamos nos deleitar numa bela imagem de uma churrasqueira acesa, que está bem ali, bem na janela. É o que nos espera daqui a alguns minutos, e por isso damos graças a Deus, irmãos, por podermos encerrar o ano juntos, em comunhão, com um jantar ágape, depois de ouvir uma adoração pura, sincera, verdadeira, e que nos estimula, que nos inspira a também adorarmos verdadeiramente, sinceramente e com propósito. Quando chegamos ao final do ano, a pergunta que pode vir é: e agora? Talvez você nunca se fez esta pergunta, mas se permita perguntar agora: o que Deus quer de mim em 2026? Por que é que Ele me deu 365 dias a mais em 2025? Por que é que Ele permitiu que eu chegasse até aqui? Por quê? Deus, o que queres de mim? O que é que eu posso fazer? Se permita perguntar, se permita questionar. Sabe por quê? Porque existe um propósito, muito mais do que um clichê. Irmão e irmã, você está vivo, você está viva, se com saúde ou não, eu não sei. Se você tem parente no leito do hospital, eu não sei. Mas deixa eu te falar, Ele quer algo de você. A Bíblia vai dizer assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Por que eu estou usando João 13, verso 14, A famosa passagem do lava-pés, em que Jesus aplica o exemplo da humildade, da prática. E nós vamos fazer isso no próximo domingo, Deus permitindo, domingo com ceia, e vamos lavar os pés uns dos outros para lembrar que nós servimos uns aos outros. Mas outro texto vai dizer assim: tornem-se os meus imitadores como eu sou de Cristo. E ainda outro texto vai dizer assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Quem está dizendo isso? Paulo. Primeiro foi Jesus em João 13, depois Paulo orientando os coríntios, agora ele vem para os filipenses, e aí Hebreus vai dizer assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que é que nós vemos com estes 4 textos? João 13, primeira carta aos Coríntios 11, Filipenses capítulo 3, Hebreus capítulo 13. Sabe o que é que nós percebemos ao longo destes textos? É que Deus te deu uma vida para inspirar outras vidas. É que tem alguém olhando para você e está de alguma forma tirando exemplo de vida. Sabe, você pode pensar aí: quem são os meus queridos? A quem eu influencio? O que esta pessoa, o que esta criança está aprendendo e absorvendo ao olhar para mim? Aí você vai mais fundo: o que eu, como filho de Deus, posso fazer para influenciar e para imitar mais a Cristo neste ano que está vindo, e para que aqueles que estão me observando possam também ser mais e mais semelhantes a Cristo? Já se perguntou isso? Porque a Bíblia está dizendo que a sua vida, ela deve ser exercida como um exemplo para que outros imitem. E o que você vai fazer com esta vida em 2016? Eu falei 16,
é o ano do meu garoto, 9 anos. E como eu vejo o senso, a sensibilidade de observação, de absorção. Sabe o que nós queremos, irmãos? É trazer uma consciência para você nesta noite, de que a igreja de Deus, ela não pode ficar estagnada. Deus não te plantou e não te deu vida para que você fique parado. Você precisa se mexer, você precisa se mover, você precisa fazer alguma coisa para o reino de Deus. Porque tudo que tem vida precisa de crescimento. Tudo que precisa de crescimento e tudo que cresce, multiplica. E o que nós temos multiplicado? Nós vamos começar segunda-feira próxima, dia 5 de janeiro, a nossa campanha. Nós vamos começar um grande despertar. Nós vamos começar a instrução de uma disciplina que muitos e muitos anos, né, ou por muito e muito tempo, foi negligenciada na igreja. A disciplina do jejum, junto com a oração. Nós vamos entender o que isso faz em nossas vidas. E muito mais do que isso, nós vamos entender o que o jejum provoca coletivamente. Eu quero dizer para você, se você quer ver um tempo de multiplicação, se você quer ver um tempo de transbordo, entre nessa campanha conosco. Não queira saber como, não queira ou não dê atenção para resistência ou bloqueios tais como eu vou morrer de fome, eu vou passar mal. Não, calma, nós vamos entrar juntos nessa. Segunda-feira começa a instrução, terça-feira a gente sobe um degrau, e quando chegar no domingo, você vai dizer, eu tenho fome de Deus. Porque jejum, gente, é para limpar o canal que você tem de acesso a Deus. E nós queremos um 2026 de multiplicação, de crescimento, porque Deus tem nos dado vida, e nós temos frutificado, e uma vez dando frutos, nós queremos multiplicar. Deus não quer uma igreja estagnada. Gente, nós precisamos sair da fase dos acidentes. A igreja primitiva estava ali, parada, nos arredores de Jerusalém. E Deus precisou usar de ferramentas acidentais, tais como uma perseguição, para fazer com que os discípulos se movessem, para fazer com que eles saíssem das regiões de Jerusalém, e assim o evangelho chegasse até Antioquia, e assim ele fosse para a Macedônia, e assim ele alcançasse toda a Europa, e assim ele chegasse no Brasil. Mas deixa eu te falar um negócio, nós vamos sair da fase dos acidentes, e nós vamos ser intencionais. Nós vamos começar a provocar em nós mesmos esta limpeza interior, e esta campanha vai provocar isto. Eu quero que você desperte para a vida que Deus tem te dado. Eu quero que você olhe para 2026, não mais como uma mudança de calendário, mas como um novo rumo, como um novo caminho, que Deus tem aberto para nós caminharmos. Quem vai ficar parado nessa? Quem pode, junto conosco, manter esta chama acesa, e proclamar, e profetizar, e abrir a tua boca, para usar de palavras de vida, para usar a tua língua para proclamar bênçãos, e dizer assim, eu quero um ano de multiplicação, eu quero um ano de muito amor, eu quero um ano de muita fé, eu quero um ano de crescimento pessoal, na minha família, nos meus filhos. Eu quero mais comunhão com Deus, eu quero mais comunhão com os meus irmãos. Eu não quero mais ficar em casa, eu quero agir, eu quero andar. Deixa eu te falar, jejum vai fazer isso. Jejum vai fazer isso, gente. Por muitos anos o poder do jejum, o poder desta ferramenta que não é sobrenatural, mas de alguma forma, isto mexe com as entranhas celestiais. Sabe por quê? Em toda a história da igreja, desde Atos, foi isto que aconteceu.
até mesmo uma senhora de mais de 80 anos de idade, para reconhecer o menino Jesus, que vinha ao templo para ser dedicado. Ela olhou para ele e disse: lá vem o menino. E aquela mulher tinha passado por jejum e oração. Grandes coisas Deus fez, porque sucedeu um período, gente, um período de entrega, um período de abstinência, um período de você dizer assim: eu estou no controle, eu é que digo o que eu vou comer e o que eu não vou comer, eu é que determino o tempo em que vou falar com Deus. E não é a hora do trabalho, e não é quando a pessoa fulano de tal sair da sua casa e o tempo for propício. Você vai criar o tempo, porque você está no controle. E isto não é antropocentrismo, né? Mas é reconhecermos que Deus está fazendo algo em nosso meio. E essa, irmãos, é a chamada. Dia 5 de janeiro, nós vamos ter um despertar. E olha, nós estamos juntos, você não está sozinho. Nós estaremos juntos, nós caminharemos juntos, porque nós temos comunhão, nós temos o Espírito Santo conosco, e nós queremos que Ele permaneça em nosso meio, em nome de Jesus Cristo.